Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos, salve Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples para que a gente possa conversar um pouco sobre a nossa fé católica apostólica romana. Que o Espírito Santo nos guie nessa semana, que no próximo domingo agora vamos celebrar Pentecoste, né? Nessa semana da unidade, vamos rezar para que as pessoas se unam novamente à Igreja Católica, né? E vamos rezar para que se acabe essas guerras entre os religiosos, né? E para que nós possamos ter uma vida em paz, tranquila aqui neste mundo, né? Como pede o apóstolo São Paulo na carta a Timóteo. Então vamos rezar, pedindo a Deus isso, né? Pedindo ao Espírito Santo, o Paráclito, que ele venha em nosso auxílio essa semana. Este vídeo de hoje eu quero falar sobre as Sagradas Escrituras, a importância das Sagradas Escrituras na igreja e um detalhe: ser católico para ler a Bíblia, né? Você só vai poder compreender as Sagradas Escrituras, né? Essa palavra de Deus escrita, se você estiver na igreja. A palavra de Deus escrita, ela foi feita para ser vivida, lida, estudada e trabalhada na Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas Romão, você está sendo muito exagerado, né? Aí tem os protestantes, tem a palavra de Deus, vários outros grupos têm a palavra de Deus, né? Mas aí que está o problema, né? Nem todos, me desculpe, poderia ler as Sagradas Escrituras, pois nem todos têm a capacidade de ler, né, de interpretar as Escrituras. Por isso, é preciso que você entre na igreja e conheça a Bíblia, para que você possa saber ler, interpretar, né? Porque existe toda uma tradição viva para que você possa interpretar as Sagradas Escrituras. Se você joga ela fora, as escrituras se tornam algo muito perigoso para você, né? E como é realmente aí no mundo protestante, que a gente vê várias denominações interpretando as Sagradas Escrituras de maneira diferente, né? O batista vai ler a Bíblia nesse ponto, da Igreja Batista, na tradição da Igreja Batista, o presbiteriano na tradição da Igreja Presbiteriana, né? O pessoal da Assembleia de Deus, das várias Assembleias de Deus vão ler, cada uma conforme a sua denominação. Por isso a importância de você entender isso. Você precisa entrar na Igreja Católica para que você conheça realmente as Sagradas Escrituras, aquilo que ela tem a nos ensinar. Porque não existe nenhuma igreja mais bíblica, né, que tenha mais a palavra de Deus escrita do que a Igreja Católica, né? É só você ir numa missa, toda a missa, do início ao fim, né? Tirando aí só as leituras, que já tem na missa do domingo, são 4, né? Mas toda missa você repete a palavra de Deus várias vezes, né? Tem o testemunho do ex-protestante Scott Hahn, e ele percebeu isso, né? Ali participando da missa, ele percebeu ali coisas do Apocalipse, por exemplo, né? Bem-aventurados, né, aqueles, os convidados para a ceia do Senhor, lá Apocalipse 19, está nas Escrituras, né? Também nós dizemos tantas e tantas vezes, versículos das Escrituras: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo, né? Aquilo que o centurião falou lá. Então, a igreja, ela é a igreja das Sagradas Escrituras, a igreja que tem a palavra de Deus como um fundamento e um pilar da sua fé, né? A Bíblia é para nós católicos muito importante. Nós temos um mês todinho dedicado a ela, né? Que é o mês de setembro, que é o mês dedicado às Sagradas Escrituras. Nós cremos na palavra de Deus escrita, né? Ela é uma revelação da igreja. Foi a igreja que formou a Bíblia, foi a igreja que nos deu a Bíblia, e por isso nós cremos na Bíblia, porque cremos na igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 120, diz assim: foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. O Catecismo da Igreja, número 120, né?
Esta lista completa é denominada cânon das Escrituras, né? A regra das Escrituras, a medida das Escrituras. Ela comporta 46 livros, né? Se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, 45 no Antigo Testamento, e para o Novo é 27, né? Então a Bíblia Católica, ela tem 73 livros, né? 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E por que eu creio que esses 46 livros do Antigo Testamento e esses 27 livros do Novo Testamento são palavras de Deus inspiradas? Aquilo que diz Santo Agostinho, né? A sua carta ali a Mani: eu não creria nas Escrituras se a igreja não me mandasse crer. Porque a Bíblia é um livro da igreja. A Bíblia, ela nasce da tradição apostólica, como foi próprio aqui o catecismo nos diz, né? Por isso que eu digo, você entre na igreja e você vai conhecer as Escrituras. Porque você pegar a Bíblia, né, que é um mundo que tem muitas e muitas coisas, e você querer interpretar ela sozinho, você poderá cair no risco, né, de cometer algum erro. Porque nós católicos, já dizia aí um vídeo do padre Paulo Ricardo, a gente está em ombros de gigantes, né? De um São Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, de um São Bernardo, na vida dos santos, né? O evangelho estava na vida deles, né? E também o ensinamento das passagens bíblicas nós vemos na história dos santos. A interpretação deles, Santo Ambrósio, São Jerônimo, etc. e tal. Tantos santos da igreja, e por isso nós caminhamos bem. Nós não precisamos ficar inventando um caminho aí de qualquer maneira, né? Eu não preciso hoje abrir uma igreja e dizer que eu sou o grande intérprete das Escrituras, porque nós vamos acabar do que é aí, né? N denominações se dizendo a grande intérprete das Escrituras, mas nenhuma entra em consenso. Qual é a palavra de Deus? E a Igreja Católica, ela não. Ela tem ali a sua definição. Na Igreja Católica você não precisa aceitar a predestinação e negar o livre-arbítrio. Você tem a predestinação e o livre-arbítrio. Na Igreja Católica você não precisa negar o batismo de crianças e aceitar o de adultos. Você tem o batismo de crianças e de adultos. Porque a fé católica, já disse, é o tudo, né? Ela toma toda a fé. Independente se você gosta ou não, a fé católica é desse jeito. Batismo de criança, de adulto, tanto faz. Se é por imersão, por aspersão, infusão, nós cremos que o batismo sendo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tá feito e pronto e acabou, né? Essa aqui está. E a chave de leitura das Escrituras é a tradição da igreja, né? É a tradição da igreja, que tem a mesma força que as Escrituras, que ela é um meio, né? A tradição da igreja é um meio que a qual a palavra de Deus também nos é revelada, que isso vem da sucessão apostólica, né? Se pegar aqui o catecismo da igreja, aqui nos inícios aqui a partir do número 80, por aí, você vai ver, né, essa coisa aqui, 80 não, a partir do número 74, a transmissão divina, né, da palavra de Deus, ela é feita, né, aí, tanto pela tradição quanto pelas escrituras, né? Mas a tradição, ela antecede as escrituras, né? Porque até o século IV a gente não tinha uma Bíblia pronta, né? Compilada, certinha, quais livros, né? Tanto que no Novo Testamento mesmo, que hoje temos 27 livros, a primeira lista com os 27 livros do Novo Testamento nós vamos ter já no ano 327 com Santo Atanásio, né? Então não foi assim uma coisa, a Bíblia foi pronta, já veio pronta, não. Foi um processo demorado, delongado, de disputa, de combate contra as heresias da época dos gnósticos, né? Marcião, etc. e tal. E que a igreja conseguiu definir a Bíblia para nós, né? E até que ela chegasse assim também impressa para nós a partir do século XV, né? A partir da invenção da imprensa por Gutenberg, né? E a primeira Bíblia que ele ali imprimiu, né? Ficou impressa a Bíblia, tinha 73 livros, né? Esse negócio de 66 livros é coisa da Reforma Protestante, e eles aceitam a autoridade anticristã, né? Só para negar a Igreja Católica, e sabe que esses livros aqui inspirados vão contra doutrinas, né, protestantes. E tem doutrinas católicas como oração pelos mortos, né, intercessão dos santos, etc. e tal.
Então, é por isso que você precisa entrar na igreja, conhecer, né, a tradição, conhecer a Deus Padres da igreja, conhecer o que a igreja ensina para que você possa, né, conhecer as Sagradas Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Ela não é palavra de homens somente, né? Foram homens que escreveram, mas é inspirada por Deus. E não basta a Bíblia ser inspirada por Deus, a interpretação tem que ser inspirada. E por isso que a igreja tem o quê? O magistério. E se inspirando na Sagrada Escritura e na tradição, nos revela aquilo que é a verdade, né? Através dos seus concílios, através do decreto de um Papa, que através de anos de estudo, até séculos, né? Muitos dogmas aconteceram isso, se chega a uma realidade, né? Porque para ler a Bíblia não é muito fácil. Aqui o Concílio Vaticano II, eu vou ler isso aqui, muito importante, que o Catecismo diz, né? O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que inspirou. Olha só, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que compõem a Escritura, ela é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e coração aberto depois de sua Páscoa, né? Olha, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, né? Toda a Escritura revela Cristo, né? Fala de Cristo, se cumpre nele. Isso é muito importante, né? De Cristo é o centro da Sagrada Escritura, né? Aqui no 113 do Catecismo diz: ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. É muito importante isso. Está aqui no 114 já fala, está atento, né? Analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades de fé entre si no projeto de total, né? Aqui, entre si no projeto total da revelação. Está atento à analogia da fé, né? Aquilo que foi sempre crido em todos os lugares, né? E procurar entender isso dentro da igreja. Então não é muito simples, né, você pegar a Bíblia e dizer que conhece a Bíblia. Você precisa estar na igreja. Porque a gente não lê a Bíblia para ser católico, a gente é católico para ler a Bíblia. Ainda tem aqui no 115, o 116 que diz assim, o sentido literal, né, prestar muita atenção nisso, o sentido literal das Escrituras. Olha só que interessante, né? O sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todo o sentido da Sagrada Escritura deve estar fundado no literal, né? Por exemplo, nós sabemos que na transformação da água para o vinho, ele foi um acontecimento real, aconteceu naquela época, naquele tempo, na época de Jesus, né? Então aquilo ali foi algo histórico também, entendeu? Não é algo assim que morreu no tempo, mas é algo também vivo, né? Mas que faz parte da história. Jesus aconteceu naquele tempo, naquele casamento, né? Transformou a água em vinho. Tem aqui no 117 o sentido espiritual, e aqui é muito importante, né? Catecismo da Igreja no 117. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades, os acontecimentos, o que ela fala pode ser sinais. O sentido alegórico, correto? Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo, né? Olha só, você pega aquele acontecimento lá do Mar Vermelho, o que você tira aqui no sentido espiritual, né? Alegórico, na vitória de Cristo sobre o mar e também o batismo, que todos passaram ali por dentro do mar, né? Cristo passou também, ali foi a Páscoa, né? Na passagem do Mar Vermelho ali, a Páscoa do povo de Deus, também foi a Páscoa de Cristo, da morte para a vida, né? Também aqui tem um sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Então, você lê as Escrituras e você pega ali, né, um acontecimento das Escrituras e você traz para a sua vida, né? Como o rei Davi fala bem assim, o meu pecado está sempre à minha frente, né? Não afasteis de mim o seu espírito. Você pega isso para você, né? Você faz uma leitura. Senhor, o pecado está sempre à minha frente. Não afasteis o espírito de mim. Me ajude, né? Você traz aquela palavra
que está ali escrita para a sua vida, é o sentido moral, né? E tem um sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, né, a Anagogé, a nossa pátria. Assim a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste, né? Anagógico. Que lendo as escrituras, né, nós estamos tudo indo fazendo, caminhando, né, para o céu, caminhando-se para Deus. E aqui, né, o 118 fala bem assim: um disco medieval resume a significação dos 4 sentidos assim: a letra ensina o que aconteceu, a alegoria é o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves caminhar, que é para o céu. Então, meus amigos, se você quer conhecer as Escrituras, você precisa entrar na igreja. E acima de tudo, quem tem as Escrituras como católico deve ter o catecismo da Igreja Católica. Se você quer conhecer as Sagradas Escrituras, tem o catecismo da Igreja Católica, né? Esse amarelinho aqui. Tem também o catecismo romano, né? O que é o verde, é o maior. Catecismo maior de São Pio X, né? Também é muito importante. Você tendo o catecismo, você vai ter a verdadeira interpretação das Escrituras. Para conhecer as Escrituras, você precisa estar na igreja. Lembre-se disso. Você não lê a Bíblia para ser católico, você é católico para ler a Bíblia. Porque a igreja nos deu a Bíblia, a igreja nos dá a interpretação da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade, né? Que o Espírito Santo nos fortaleça no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da fé da igreja, que nós possamos ser católicos de verdade, né? Católicos da palavra de Deus escrita, católicos da palavra de Deus oral, católicos que vivem a palavra de Deus no seu dia a dia. Não sejam meros ouvintes, né? Mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Amém.